Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. Glória a Deus. Eu vou estar na versão hoje Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Deus abençoe, glória a Deus. Assim todos podemos acompanhar na mesma letra, na mesma versão. Na verdade são todas iguais. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, graças a Deus. Outro sim, o reino dos... Todos acharam? Vamos lá? Se não acharam, me ajude, data show. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor. Repita comigo, uma pérola de grande valor. Foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Pode sentar, meus irmãos, por favor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso Pai Todo-Poderoso. O Senhor é realmente essa pérola de grande valor. E nesta noite, papai, nós queremos te louvar, te engrandecer ainda mais com os nossos lábios, oxigenar o nosso espírito com a sua palavra, saber que só o Senhor é o autor e consumador da minha e da fé dos meus irmãos que estão aqui presentes e dos irmãos que estão seguindo essa live. Sabendo, Senhor, que há no nosso interior um Deus muito grande. Não existe Deus muito grande. Um Deus grande, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, fala para nós. Ainda diz que nós não sabemos orar como convém, mas graças a Deus, que temos o Espírito Santo de Deus, que é a luz de alerta, que nos move, nos ensina a falar, a pensar, a imaginar, a amar o próximo e ao outro próximo, ao sair de casa, no coletivo, no trabalho, onde quer que seja, que nesta noite, Senhor, eu venha diminuir e aumente o Senhor, no nome de Jesus, e todos digam, amém. Graças a Deus, graças a Deus. É muito especial, é muito bom falar de Jesus, mas quando eu fui convocado para pregar esta palavra, eu confesso para vocês que eu fiquei sem palavras. Sabe aquele atleta, aquele artista que muitas vezes falam, ele fez tudo certinho, o que ele deveria fazer, mas no entanto ele fala que com a emoção está sem palavras, porque falar de Jesus é sinal de mandamento, é sinal de obediência, submissão, tudo isso faz parte de Jesus, porque nós precisamos aprender com Jesus, e hoje nós temos uma oportunidade. A palavra de Deus, ela diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual sejamos salvos. Amados, pensem comigo, um par de judeu, esse mesmo par de judeus foi dado a eles a saber desta parábola. Parábola essa para incentivar, para ajudá-los no seu ministério. E no mesmo tempo Jesus diz a eles, mostra a eles a satisfação do reino de Deus. Cada um de nós podemos ser esse negociante, desde que nós entendamos que o Senhor Jesus, Ele está acima de tudo e de todos, deixando de lado
deixando para trás e sempre olhando para frente, para o alto, porque Ele sim nos dá a direção a qual devemos seguir. Eles acompanharam, eles estavam com Jesus. Imagina, um versículo anterior diz que eles rejeitaram a pedra de esquina. Amados, Jesus é o nosso melhor professor, porque Ele sendo 100% Deus e 100% homem, o melhor ensinamento de Jesus era a repetição. Ora, durante 3 anos e meio, Ele ensinou os seus discípulos a como andar, a como tratar, e num episódio muito assim, indiferente, foi pedido a eles um lugar do lado direito dele. E ele disse que eles não poderiam tomar daquele cálice ainda. Muitas vezes, meus amados, quando nós somos agredidos por palavras, ou nós somos chateados por companhias que muitas vezes veem Cristo em nós, mas não aceitam a Jesus, você não precisa dar a cara para bater. Corre, meu irmão. Corre, meu irmão, para os braços de Jesus e deixa que Ele faça a obra. E Jesus o tempo todo ensinando isso. Agora vamos voltar para a palavra de Deus. É muito importante frisar, meus amados, que Jesus, Ele permanece ainda hoje sendo o mesmo. Hoje e eternamente. Nesta noite, nós vamos aprender um pouquinho mais com Jesus. Amém? Repita para o irmão que está do seu lado. Jesus é o nosso... Como se diz mesmo quando é o patrimônio? Diz para quem está do seu lado. Jesus é o seu patrimônio histórico. Para isso nós precisamos zelar. De que maneira nós zelamos? Cuidando, vigiando. E o tema da mensagem é vigilante. Vigilante ele é, pastor Ed, ele é zeloso, ele é cuidadoso e atencioso. Vocês já repararam, vocês já notaram segurança de supermercado? Eu vou tentar fazer uma narrativa aqui, tá? Se não ficar bom, não tem problema. Olha como eles ficam atrás das gôndolas, ó, vigilante, ó. Olhando para ver se está tudo em ordem, se nada está sendo danificado. Assim é a vida do cristão. A qualquer momento Jesus vai bater a porta. A qualquer momento Jesus vai voltar. Certa vez eu ouvi a seguinte frase. Interessante, hein? Olha a frase que eu ouvi. Eu tive que entrar na conversa. Porque era uma mãe falando com um filho falando com a mãe. E é um menininho desse tamanhozinho, pequenininho. Falou, mãe, o céu está muito longe. Aquilo me chamou a atenção. Mãe, o céu está muito longe. Eu falei para a mulher, mas é interessante como as crianças falam as coisas muito certas. Porque eles não têm noção, eles não têm maldade. Aí eu falei, senhora, incrível, né, minha senhora? O céu está muito longe para uns e próximo para outros. E ali eu já aproveitei a deixa e já evangelizei a senhora com todo respeito, porque eu não tenho esse hábito de evangelizar a mulher. Geralmente eu falo com homem. Evangelizar a mulher é para mulher e homem para homem, ou sai o casal junto e ali a gente pode fazer uma boa obra. Que seja de 1 minuto ou 2 minutos, mas desde que você possa falar do amor de Cristo Jesus, que fez em mim e agora eu posso retribuir esse amor maravilhoso que é Jesus. Uma das coisas que me chamou a atenção no sábado foi a missão. Sábado à noite e domingo, 9 horas da manhã. Quando
O irmão Daniel estava ministrando a palavra e passando para nós as informações de como é a vida, como é a cultura, como é tudo ali naquele lugar. Eu pensei, mas Deus enviou Jesus para uma missão. Para uma missão. Para salvar e buscar o que estava perdido. E isso me chama a atenção porque foi a primeira missão que a Bíblia nos apresenta, de um pai dando seu único filho por causa do Tadeu, Tamara, da irmã, do irmão, dos pastores, e isso para nós é um grande privilégio. Para a glória de Deus, irmão. Para a glória de Deus. Acho que vocês sabem do que eu estou falando. E com isso, meus amados, a cada dia que passa, o negociante é eu e é você. Aleluia. Glória a Deus. Um Deus encarnado, visto nessa passagem como uma pérola de grande valor. Ora, o negociante sai, a Bíblia não diz para onde ele foi, saiu o negociante. Ele saiu porque naquela época a negociação com pedras preciosas, pérolas, era uma atividade normal no lugar. Mas a Bíblia diz que o negociante saiu à procura. Coloca o 45 para mim, meu querido, muito bem. Outro sim, concordando. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. A Bíblia não está falando para onde ele foi buscar essa pérola. Ele foi à procura de uma pérola. O próximo, meu querido. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Nós podemos notar que Jesus, ele usa um pano de fundo ali, como um negociante, mas ele fala de si mesmo. Jesus fala de si mesmo. Ele tem essa qualidade. Certa feita, em uma escola bíblica dominical, há muitos anos atrás, um professor da sala de aula disse para mim que o melhor professor, o bom professor, ele aprende com o aluno. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Mas, passando o tempo, a gente vê que é verdade. Porque é na dúvida do irmão, é na dúvida da irmã, que o pastor tem a oportunidade, que o professor tem a oportunidade de pesquisar, de estudar. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. Para quê? Para que nós sejamos obreiros, aprovados e não tendo que se envergonhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que aplicação nós podemos colocar nesta passagem? Deve-se notar que a introdução de parábolas ocorreu quando a oposição a Jesus se tornou violenta e quando os escribas, fariseus e rabis estavam alerta, vigiando atentamente seus movimentos e suas obras, prontos para, por uma palavra, acusá-lo de ofensor. Meu amado, certa vez eu já falei aqui neste lugar, que o mundo não tem jeito, ele é do maligno, diferente do reino de Deus. Vamos entender? O mundo jaz do maligno. Ou seja, o que nós podemos tirar de aproveitamento nessa palavra? Que para uns foram dados o entender, para outros já não foram dados. Aos discípulos foram dados, mas para as pessoas que na verdade estavam na espreita com perguntas capciosas para tentar pegar Jesus na curva, todos dançaram. Todos dançaram. Jesus começou a falar por parábolas.
Eu não sei falar por parábolas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é assim, é do tempo deles, é a cultura deles. Vou dar um exemplo de cultura. A palavra de Deus diz que nós devemos ser o nosso sim ou o nosso não. O que proceder é do maligno. É uma cultura que não é igual à nossa. Porque quando eu falo um sim, eu quero conjecturar. Quando eu falo não, eu quero conjecturar. É sim ou não? É sim ou não? É sim ou não? Não é interessante? Essa é a nossa cultura. Quem trabalha, Diogo, quem trabalha com comércio exterior, sabe muito bem. E quem trabalha com comércio exterior e é da nossa cultura, ele tem que se reprogramar. Senão ele vai passar vergonha. Passa vergonha, Ed. Passa vergonha. Tem que ter a necessidade, sim, de procurar entender. Aí você vai se arrumando, vai melhorando. Mas a cultura nossa já é tão arraigada no nosso interior que nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 11 e 13. Vamos pegar um gancho na palavra anterior, meu irmão? E encontrando uma pérola. Não, vamos lá. Mateus 13, 11. Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Próximo. Por isso, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem. Repete comigo, aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Último, amado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja a necessidade e a sabedoria de Jesus para tratar com problemas. Sabe como que eu vejo as parábolas? Para nós nos dias de hoje, obedecendo o mandamento, a palavra diz que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem semelhante, é como um homem prudente, semelhante, que edificou sua casa na rocha, ok? Sabe como que eu vejo, meus amados? Equilíbrio. Equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio diante das situações. Jesus tinha um equilíbrio fora de série. E os ensinamentos de Jesus não são pesados. Ou são? Não são pesados. Pelo contrário, nos ajuda a crescer. Não é de estatura não, é espiritualmente. Espiritualmente. Precisamos aprender com Jesus. A declaração daqueles dois judeus aquela corte todinha lá, meu irmão, do versículo 1 até o versículo 11, foi só paulada, e Pedro tomou a frente. Não sou Pedro, sou Tadeu. Mas Pedro tomou a frente, Pedro e João tomou a frente e assumiu a rédea. Colocou cada um no seu lugar. No dia anterior eles estavam presos. Logo no dia seguinte, eles foram colocados para fora para serem interrogados. Sabe o que aconteceu? Pedro falou assim, ele não falou isso, eu estou conjecturando. Deixa comigo. Jesus é comigo. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Deixa eu falar. E ele colocou cada um deles no seu devido lugar. É esse equilíbrio que nós temos que ter, sendo bons negociantes. Muitos de nós temos muitas pérolas, não são poucas, muitas pérolas para trocar por esta pérola de grande valor. O ensinamento do Senhor Jesus, ele é objetivo, nos ensina a todo momento a tratar com pessoas, a amar as pessoas, ainda que elas te façam mal. Mal não é agressão, é falar pelas costas, é falar o que não é verdade, o que não viu. Isso tudo nos ensina a crescer. E digo mais, amados,
E digo mais, essa parábola sobre o valor do reino tem como alvo contagiar os desanimados. Amados, se tem uma questão que nós precisamos aprender, é estarmos animados por toda e qualquer situação. Alegrai-vos, alegrai-vos, regozijai-vos, regozijai-vos. Aonde? Aonde? É no Senhor. Eu confesso para vocês que muitas vezes, não é só o meu caso não, a gente sai do salto, pastora. Você perde a estribeira e quando você vai ver, você já está recuando. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está falando para você, não, meu querido, não é isso não. Não é isso não. A situação é diferente. As coisas movem, não é da maneira que você quer, é da maneira que eu quero, porque Jesus ele está próximo, né? Essa pérola de grande valor, ela está próxima o tempo todo. Amados, uma coisa que não dá para esquecer. Você se lembra quando você aceitou a Jesus? Você consegue se lembrar como você estava? Eu me lembro exatamente como eu estava. Eu estava à beira de perder a minha família. A minha esposa já não acreditava mais em mim. Escola de samba 24 horas. Madrugadas, tocar na madrugada o tempo todo. Eu falo isso de boca cheia, amado, porque graças a Deus, quando eu aceitei a Jesus, a primeira coisa que eu reconciliei foi a minha família e a confiança da minha esposa. Por quê? Porque tinha lá pessoas orando por mim, meu amado. Minha mãe orou por mim durante 18 anos. E graças a Deus eu me lembro muito bem como eu estava. E hoje eu dou graças a Deus. Sofrer com Cristo não é o que a gente está passando. Sofrer é o que Cristo sofreu por mim e por você. Então, quando a gente o tem como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos que cuidar dessa pérola, sabe de que forma? A cada dia. A cada dia. É rotativo, a cada dia eu vou buscar mais a presença do Senhor. Sabe por quê, meus amados? Porque carne, precisa ser, como Paulo disse, olha, ele deixou de lado, como esterco. Ele trocou tudo por uma pérola de grande valor. Olha que ele não foi buscar a pérola, quem buscou ele foi a própria pérola. A própria pérola buscou a Saulo. Então, meus amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Os amados irmãos estão entendendo essa palavra? Glória a Deus. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Não importa como alguém encontra o reino de Deus, pois não há como explicar a riqueza e a alegria que se tem ao encontrá-lo. Cristo ensinou esse princípio básico de investimento aos seus discípulos. Eu vou dar um exemplo aqui. Moisés largou tudo por esta pérola de grande valor. Vamos lá. Tentar aqui, é isso mesmo, Espírito Santo, obrigado. É assim, ele poderia estar no palácio, bonitão, carecão, daquele jeito, junto com meu irmão lá, sendo cuidado, ficava lá tranquilão, sossegado, mas se nós pegarmos o histórico, desde o nascimento de Moisés, já estava traçado para ele. Estava tudo preparado para ele. Mas, Senhor, eu tenho os lábios. Não, mas é você mesmo, meu irmão. Meu irmão, é você mesmo. Irmã, é você. É com você que Deus está falando. E Moisés foi.
Quem não sentiria medo, amados? De largar... Não, vou até tirar o óculos aqui para... sair daquela fortaleza. Fala aí, Ed. Será que o Tadeu trocava? Por isso nós temos que ler a Bíblia e entender situações a qual essa pérola de grande valor, ele zela por mim, como zelou naquele rio Nilo, ó o coxinho lá na aguinha e tal. Parou no lugar certinho, onde tinha que parar. E o melhor de tudo, meus amados, que a própria mamãe amamentou o menino. Oh, glória a Deus. Olha o que Deus faz, irmã Néia. Olha o que Deus faz, irmã Néia. Deus faz. Deus faz. Deus faz. Deus faz. E ele trocou aquele seu belo e lindo aposento para ser o libertador de Israel. E depois deu a continuidade ao seu servo Josué. Eu nunca me preocupei porque Moisés deixou de entrar na terra prometida. Nunca tive preocupação nenhuma. Sabe por quê? Porque ele fez a parte dele. Aquilo que lhe foi designado, ele resolveu. Com o quê? Com a presença de Deus. Marche. Veredas em meio ao mar. Cordonizes no deserto. Deus faz. Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus coloca essa parábola nos nossos caminhos para que possamos achar e renunciar todas as coisas, porque esta pérola é a chave que abre as portas para a eternidade. Meu querido amado, Mateuzinho, Mateus 7, 13 e 14, por favor. Louvado seja Deus. Olha lá. Vamos ler juntos? Entrai pela porta estreita. O próximo é meu. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Meus amados, eu estou nessa escala aí, dos poucos. Eu preciso estar na escala dos poucos, que buscam e entram pela porta estreita. Esse é o caminho da salvação. A chave, quem vai virar a chave? É o Virso Tadeu. É o Virso Tadeu que vira a chave. Porque quem me conduz ao caminho, à salvação? Aleluia. Mateus, por favor, querido. Mateus 16, 24. Por favor, meu amor, meu querido. Por favor. E chegando-se os fariseus, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Não precisa responder, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta, você responde para o seu íntimo, tá? Ou responde em casa, ou com a esposa, ou com a mãe e com o papai, tá bom? Você acha que a cruz que nós carregamos, ela é pesada? É esse silêncio que nos deixa convictos que não é. Então vamos lá. Primeiro você entra pela porta estreita. Depois que você entrou pela porta estreita, está com Jesus? Carrega a cruz. Começa a negar, meu irmão. Começa a negar. Começa a negar as coisas que na verdade têm te atrapalhado nesse caminho. Que nesse caminho você vai encontrar muitas das coisas. Que para descer para Jericó, você sabe que lá tem um salteador. Que Jericó é esse? É o Jericó da vida. É o Jericó do dia a dia. É o Jericó que muitas vezes muitos param pelo meio do caminho, porque há agressores.
Aí você entra pela porta e aí você começa: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Nós estamos seguindo a Jesus. Eu e você estamos seguindo a Jesus. Nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós estamos sendo obedientes. Nós sabemos que todas as coisas competem para o bem, ou contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo. Nós amamos a Cristo. Nós amamos a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Falta pouco, meu irmão. Amado, quando vocês veem essas folhinhas assim, não dá um calafrio, parece que não vai acabar nunca, né? Mas está acabando, pode ficar tranquilos, tá? Está bem próximo do final. Temos o exemplo de um jovem que falhou em reconhecer o valor de Jesus Cristo. Mateus 10, 21, 22. Ei, Mateus, está tudo certo, hein? É Mateus aqui e Mateus lá. Não, Mateus aqui e Mateuzinho lá. Louvado seja Deus. Mateus 10, 21, 22. E o irmão entregará a morte? Não, pode ser. Tem uma coisa errada. É Marcos, perdão. Eu errei. Marcos. Valeu, meu querido. Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e siga-me. O rapaz era até bem intencionado, irmã Mara. Ele era até bem intencionado, mas ele não tinha coragem. Jesus, ele não precisava vender tudo. Ele não precisava vender tudo. O que Jesus colocou ele na condição que ele teria que estar. Porque o dinheiro não é mal, não, meu irmão. Quem falar que o dinheiro é ruim, está com problema. Tem problema gravíssimo. O dinheiro é bom. O que ele queria é que ele soubesse administrar o seu dinheiro. Primeiro o reino. Sabendo administrar, ele vai ser um bom administrador de bons negócios. De bons negócios. Então, meu amado, vamos lá. Ele tinha boas intenções, mas não teve coragem. Esse é o grande problema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em contraponto, porém, temos também pessoas que vendem tudo que tinham para fazer de Jesus Cristo sua única pérola valorosa. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória. Alguém assustou? Escória. É isso mesmo, escória. Para que possa ganhar a Cristo. Olha o que Jesus faz. Escória, olha, ele coloca Jesus coloca, Paulo coloca Jesus como uma coisa, como uma situação, ou seja, a pérola mais importante da vida dele, a pérola mais valorosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, diante dessa palavra, dessa pérola de grande valor, nós precisamos refletir. Precisamos parar, pensar e analisar. O que é que eu estou fazendo com esta pérola de grande valor? O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso Consolador. Ele nos ensina aquilo que nós devemos fazer. Ainda sabemos o que temos que fazer, mas o Espírito Santo, Ele só acompanha. Ele vai melhorando para nós a cada dia. Salvação é a cada dia. A cada dia. Somos como o jovem rico ou como Paulo? Aonde nós podemos nos encaixar? Porque é um ensinamento do próprio Jesus. Jesus teve com essas pessoas o mesmo tratamento a qual Zaqueu no capítulo 1, 19 e 10 no final, né, ali o Senhor Jesus profere uma palavra de desígnio, porque o Senhor tinha o desejo de fazer algo na vida daquele homem,
Mas só que no versículo 2 ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu queria, publicano, coletor de impostos. Eu não sou nem publicano nem coletor de impostos, eu sou Wilson Tadeu. Então muitas vezes eu perco a oportunidade de viver a vida que o Senhor viveu por mim, que Ele sofreu por mim, que Ele fez por mim, e que eu posso fazer muito mais por Ele. Nesta noite eu quero dizer para você que está na sua casa, que se afastar de Jesus, ou estar próximo de Jesus, é uma escolha. Mas nós não estamos aqui julgando o motivo pelo qual Ele está ou deixa de estar. Rua dos Inocentes, 136, nós temos aqui uma equipe pronta, preparada para receber, sem julgar. Nós queremos apenas estar do lado. Você é nosso convidado. Cultos 9 horas da manhã, 18 horas no domingo, você vem que vai ter uma equipe pronta para te receber, e todas as terças-feiras às 20 horas. Você é o nosso convidado. Porque você é importante para Jesus e importante também para nós como corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por final, amados, eu vou ler a conclusão aqui para nós. Você não pode decidir por mim, é verdade. Eu não posso decidir por mim. Mas você também não pode decidir por mim. Ninguém pode decidir por você. Nem Jesus pode, nem Deus pode. Mas o convite é claro e insistente. E nessa parábola vem em forma de exemplo. Sejamos como o homem negociante de pérolas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Jesus.